presidente da CEAGESP de São Paulo, Coronel Melo Araújo, gravou um vídeo mostrando a capa de uma revista da velha imprensa que retratou o presidente Jair Bolsonaro como um famoso ditador. Araújo fez uma sugestão: "Vou mandar isso aqui para ajudar nosso Supremo Tribunal Federal." Ele explicou: "É uma revista que acabou de jogar uma fake news e como o Supremo está apurando fake news, acho que isso vai ajudar muito eles para apurar. Isso aqui vai contribuir muito." Patriota, eu vou mandar isso aqui para ajudar o nosso Supremo Tribunal Federal, ó. Central do Cidadão, Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, CEP 70-175-900. Penso que todo cidadão brasileiro deve fazer o mesmo, né? É uma revista que acabou de jogar uma fake news e como o Supremo está apurando fake news, eu acho que vai ajudar muito eles para apurar isso aqui, ó. Isso aqui vai poder contribuir muito. Então, todo cidadão brasileiro aí, vamos ajudar o nosso presidente Bolsonaro para que as coisas sejam colocadas em ordem. Muito obrigado. O ex-secretário de Privatizações, empresário Salim Matar, dono da Localiza, questionou: "O presidente Jair Bolsonaro foi retratado como na capa da revista Isto É, e isso não é considerado discurso de ódio e nem coloca instituições em risco. O que aconteceria se essa mesma capa fosse com o juiz do Supremo? Seria um ato antidemocrático? O que aconteceria?" O deputado estadual Gil Diniz compartilhou um vídeo de um senhor que comprava as revistas para jogá-las no lixo e disse: "Pessoal revoltado com a capa da Isto É e sua reportagem criminosa, mas os iluministros fazem cara de paisagem." O deputado José Medeiros publicou uma montagem em que o rosto do presidente na capa da revista era substituído pelo de um ministro do Supremo Tribunal Federal e disse: "Veja como o Brasil está doido. Se a Isto É fizesse a capa dessa forma, seria enquadrado como ataque às instituições democráticas. Entretanto, é contra o Bolsonaro. Nesse caso, é liberdade de imprensa, expressão e todas as liberdades." A jornalista Simone Galib afirmou: "A capa da Isto É, que não vou publicar aqui porque tenho vergonha, extrapolou os limites do bom senso, do péssimo jornalismo que já vem praticando há tempos e expõe a sua decadência moral. Jamais imaginei que a publicação desceria tanto o nível da desinformação." Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, afirmou: "A revista Isto É representa, mais uma vez, o suprassumo do chorume que é a imprensa. Mais uma reportagem criminosa contra Bolsonaro." O internauta Miralgeus apontou: "O mais ridículo na capa da Isto É de hoje é que ela contesta a si mesma. Se Bolsonaro fosse o ditador malvado que tentam pintar, essa capa nunca sairia. Ao contrário, todos o atacam à vontade. Só temem os Supremos. PS, não vou postar a foto como tantos fizeram, não divulgo o lixo." O empresário Otávio Facuri questionou: "A capa da Isto É não deveria surpreender ninguém, principalmente os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É isso que acontece quando não se reage legalmente às constantes e crescentes calúnias e injúrias. Vocês acham que algum jornalista teria a coragem de pintar alguma outra figura nessa capa?" O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou o post com o texto: "Essa é a capa da Isto É da semana. Essa mesma imprensa se vitimiza e exige respeito. Nesse caso, ninguém vai enxergar o tal limite na liberdade de expressão. Troquem os personagens e o veículo de comunicação e veja a mágica acontecer. Prisões, inquéritos." O deputado Felipe Barros afirmou: "A revista Isto É e os blogueiros que assinam a matéria da capa são a prova da morte do jornalismo profissional." O investidor Leandro Russell disse: "Quanto é, alcançando um novo patamar de canalice. Se fosse um ministro do Supremo numa capa dessas, o que aconteceria? No Brasil, quem tem uma inclinação ideológica pode caluniar e difamar à vontade ou até mesmo vandalizar. Já o outro não pode nem mesmo criticar." Russell acrescentou: "Dória, Mandetta e Moro se reuniram na casa do dono desse panfleto de baixo nível recentemente."
O publicitário Luiz Galeazzo também lembrou o jantar na casa do editor da revista e ironizou: deve ser só coincidência. O deputado Dr. Jaziel compartilhou as imagens, lado a lado, da capa com o presidente e de uma capa com o governador João Dória e disse: mídia super isenta, claro. Em tempo, Dória e Moro há pouco tempo se reuniram em jantar na casa do dono da Isto É. O deputado Bruno Engler apontou: imagine o que iria acontecer com a revista Isto É se fosse um ministro do STF. Essa é a nossa imprensa isenta. A educadora e ativista Paula Marisa pontuou: fazer capa difamando o presidente é fácil. Quero ver ter coragem para colocar algum ministro do STF na mesma situação. O especialista em segurança pública Fabrício Rebelo apontou: o problema não é a revista Isto É publicar uma capa retratando o presidente como, mas estar liberada para fazer isso só com ele. Teria a revista, por exemplo, a mesma postura em relação ao ministro da Suprema Corte? Seria mera liberdade de expressão? É este o ponto. A jornalista Fernanda Salles observou: enquanto militantes da redação da Isto É sentem-se livres para ilustrar o presidente com um bigode de conservadores são presos e caçados por críticas a ministros da Suprema Corte. Esse é o regime autoritário que foi implementado no Brasil a partir de 2019. O deputado Coronel Tadeu afirmou: a capa da Isto É, de 16 de outubro de 2021, não deixa dúvidas de que alguns veículos se afastaram da missão do jornalismo. Ao adjetivar de forma criminosa o presidente da República, a revista distorce fatos e, muito mais, distorce a verdade. A verdade não tem lado, ela é simplesmente a verdade. Usar o jornalismo como ferramenta ideológica é inaceitável e injusto com a sociedade. Bárbara, do canal Te Atualizei, criticou: a Isto É exemplifica bem o respeito que a mídia não merece. E pior é que depois faz a egípcia: estamos sendo atacados, protejam nós. Timóteo Oliveira, da Rádio Brado, protestou: capa da Isto É de hoje. Vai ficar assim mesmo? Inacreditável. A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República, eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das Câmaras Municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Eu estou acompanhando os debates que estão acontecendo lá em Brasília também, porque agora está tendo uma espécie de uma... Como teve muita resistência ao projeto do senador Alessandro Vieira, eles montaram na Câmara uma espécie de uma mesa redonda, segundas, quartas e sextas eles fazem um debate. E muitos dos debatedores
estão fazendo meio que uma comparação, né, entre as redes sociais, as informações que circulam nas redes sociais e as informações que circulam na imprensa tradicional, vamos dizer assim, jornais, rádios, revistas. E fica muito evidente, né, que todos os participantes desse debate colocam jornais, rádios e revistas num patamar acima, né, porque eles checam as suas mensagens, as suas informações, porque eles têm endereço certo, tem pessoas identificadas, no caso de uma responsabilização. Eu, às vezes, acho, com todo respeito, né, sem desmerecer toda a importância do tema, que existe também um ressentimento da imprensa tradicional com o dinheiro que está perdendo. Porque, com todo respeito, a imprensa tradicional também é financiada. Ela também é financiada pelos produtos que anuncia e ela é financiada especialmente por dinheiro público. E quando ela é financiada por dinheiro público, né, ela pode fazer um serviço de atacar o adversário ou de blindar quem financia. Até por isso que eu tenho um projeto na Assembleia, que é o projeto 7 de 2020, proibindo dinheiro público em publicidade. Uma coisa é uma peça informativa. Olha, fique em casa, use máscara, use álcool gel. Outra coisa é propaganda de obra na hora do Jornal Nacional. Então, assim, querer me convencer, né, de que as plataformas ganham, ou o youtuber monetiza, ou pede lá um depósito na sua conta, não importa se é a direita ou a esquerda, e que isso é ruim porque alguém financia e que a imprensa tradicional é pura, né, eu realmente não me convenço disso. Eu não me convenço disso. Acho que a imprensa age muito com esse interesse no dinheiro, sobretudo o dinheiro público. Temos exemplos inúmeros, né? A própria visita que os colegas, os deputados fizeram ao hospital de campanha, todos os jornais, todos os veículos tradicionais noticiaram como uma invasão, sendo que não teve invasão nenhuma, né? Desculpa, por que isso? Se não para agradar quem tem o poder do dinheiro, né? Então, assim, eu entendo a boa vontade, eu entendo os perigos, as preocupações, mas eu também acho que nós estamos vivenciando uma guerra entre a imprensa tradicional e uma imprensa não tradicional, e eu tenho medo que a liberdade, ainda que sejam aí esses investidores todos que a Madalena levantou bem, eu não estou entrando nesse mérito, mas eu tenho medo que a liberdade venha a perder, sim, no final da linha, né? E o que mais me incomoda é que isso não é um fenômeno tão novo, e quando a esquerda estava no poder, não havia essa preocupação. Eu nunca vi ninguém perguntando do dinheiro público que foi para o 247, para o Diário do Centro do Mundo, as monetizações de youtubers de esquerda. Eu nunca vi ninguém questionando, né? E, de repente, você tem jornalista de direita, que não é uma direita com a qual eu concordo, mas jornalista de direita sendo preso, dizendo que está fomentando o ato antidemocrático. Então, assim, eu não consigo, por enquanto, deixar de enxergar algo ideológico e também comercial nesse movimento de guerra, vamos dizer assim, ao que se convencionou chamar de fake news, sabe? Eu não consigo deixar de ver.